há uma transição, uma passagem muito interessante na palavra de Deus de hoje, no que diz respeito ao deserto, o significado original do deserto e depois, ao longo da nossa experiência da tradição cristã, os significados que o deserto foi assumindo. Tanto no Antigo Testamento, lá, por exemplo, no tempo de Moisés, quanto no tempo de Jesus, já no Novo Testamento, o deserto era sinônimo do lugar difícil de morar, praticamente impossível. Era o lugar dos refugiados, era o lugar dos criminosos banidos, o lugar dos leprosos, doentes de uma doença mortal e contagiosa. O deserto era o lugar das feras, do desconhecido e perigoso, daquilo que oferecia algum tipo de ameaça. De modo que o deserto estava sempre associada a essa ideia do inóspito. Frio demais de noite, calor demais de dia, tempestades de areia, falta de água, falta de comida. O deserto traduzia um pouco isso, né? Isso começou a mudar quando, por ocasião da libertação do Egito, lá com Moisés, o Senhor prometeu uma terra prometida, e essa terra era a terra que corre leite e mel, né? Então era uma terra que não tinha nada de deserto, mas entre o Egito e Canaã, que era essa terra, tinha um deserto para se atravessar, né? Um deserto para ser atravessado. E uma travessia comprida, de 40 anos, foi a proposta. Por 40 anos, o povo de Deus viveu, atravessou um deserto. E neste deserto Deus falava com eles. Neste deserto, por exemplo, o Senhor fez aliança com eles. Neste mesmo deserto, o Senhor mostrou em diversas ocasiões que ele cuidava daquele povo, mandou o pão do céu quando eles tiveram fome, mandou que Moisés tocasse com o cajado a rocha, e a rocha fendida, dela brotou água e ele matou a sede do povo. Então o deserto começou a mudar e a ser entendido um pouco como o lugar do recolhimento para o encontro, da preparação para uma grande experiência, como se antes da posse da terra prometida, antes da posse da promessa, houvesse a necessidade do recolhimento, a necessidade da solidão, do enfrentamento do deserto. O povo de Deus também foi tentado no deserto, no episódio que está descrito lá em Meriba, Massá e Meriba, quando o povo duvidou, colocou Moisés contra a parede. A gente já teve a oportunidade de falar sobre isso aqui. O Senhor nos tirou do Egito para morrer de fome e de sede no meio do deserto. Lá pelo menos a gente tinha lá umas bolotas de carne ou as cebolas do Egito, e aqui a gente está passando fome. Então o deserto também foi, para o povo no Antigo Testamento, lugar de tentação. Isso ainda está sugerido, essa percepção, no Evangelho de hoje. O Evangelho curtinho, a versão de Marcos, bem enxugadinha das tentações de Jesus, nem descreve as tentações em si, mas faz questão de dizer assim, que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Conduzir está relacionado a você tomar pela mão e levar, né? Conduzir não é dizer vai, conduzir não é dizer toma aqui o endereço, chega lá. Conduzir significa vem cá, vamos comigo, que eu vou te conduzir até lá. Ou porque a pessoa desconhece o caminho, ou em alguns casos porque a pessoa não quer ir, e às vezes a gente faz isso com a criança, rapaz, vamos embora, pega, a criança meio que vai não querendo ir, mas vai. O interessante é que o verbo original é o verbo equibaleu. Na verdade o verbo é baleu, que é uma preposiçãozinha que dá uma força ainda mais para o verbo. Baleu significa em grego jogar, lançar. Quando diz lá o Espírito Santo conduziu, a tradução assim que seria mais ao pé da letra é o Espírito Santo lançou. Como se ele tivesse mirado, que é isso aí, é o pontinho determinado, né? E lançou naquele ponto determinado. Então, esse aspecto no próprio Jesus de aparentemente alguma resistência a essa ideia de ir ao deserto, ele confirma um pouco aquela noção de que o deserto não era o mais agradável dos lugares. Como Jesus, por exemplo, por ocasião da sua morte, lá no Monte das Oliveiras, ele rezou e disse, Pai, se for possível, eu prefiro não ir.
afasta de mim esse cálice. Mas se não tiver outra opção, a gente vai. Se é necessário para fazer a sua vontade, estou aqui pronto para fazer a vontade. A minha é não ir. E de alguma forma o verbo equibalho traduz essa ideia de que também Jesus, humanamente falando, sabia que encontraria lá com as tentações e também ele resistiu um pouco a esse enfrentamento das tentações. Mas ele foi lá. E ele foi lá para resolver um problema que era mais nosso do que dele. Assim como no batismo, né, ele se fez batizar para nos dar um exemplo, abrir um caminho. Da mesma forma, o enfrentamento de Jesus do mal e das tentações é para nós a garantia de que no deserto a gente não está sozinho, os anjos serviam Jesus, diz o texto de hoje. E segundo, dele a gente sai vitorioso se a gente nele entra com a certeza e a companhia do nosso Deus. A quaresma é esse tempo da gente entrar um pouco no deserto. É um tempo que pede um pouco mais de silêncio. Na verdade, o deserto deixou de ser, do ponto de vista da nossa experiência de fé, um lugar físico, o deserto, e passou a ser um lugar teológico. Recolhimento, oração, introspecção, experiência de Deus, aprofundamento da nossa experiência de fé, se voltar um pouco mais para as coisas relativas à nossa fé. É um tempo de exercícios espirituais, né? É um tempo que a gente se dedica mais a esse trabalho interior nosso, de reforma interior, de mudança interior. A igreja sugere para esse tempo, tradicionalmente, de deserto, 3 práticas. A oração, que é o nosso ingresso, o início de tudo, né? Quando a gente se recolhe para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. A oração é mais uma atitude de escuta do que de fala. Então, o primeiro convite é: vamos escutar um pouco mais e falar um pouco menos. O deserto, lugar teológico, é esse lugar de escuta. Escutar o que o nosso Deus tem a nos dizer. Impressionante como cada vez menos a gente consegue escutar, né? Impressionante como também a gente cada vez tem se relacionado de forma dependente com o barulho. É muito comum, por exemplo, o pessoal dorme com a televisão ligada, bota lá o sleeper, ou a televisão amanhece ligada, para não ter que, entre a chegada do sono e a hora de deitar, enfrentar e ouvir o que o travesseiro tem a nos dizer. Tem sido muito comum, por exemplo, uma vez eu cheguei lá em casa e minha mãe estava com uma televisão ligada na sala, ela com uma pequenininha na cozinha, e aí eu perguntei se o Sombra estava vendo a TV, quem é que estava vendo a TV. Não, desliga não, porque é o barulho, tem que ter um barulho, dá a sensação de que tem alguém em casa, o silêncio incomoda. Vamos lá, né? Coisas à parte, características à parte, mas isso é um tempo que convida a gente a um pouco mais de silêncio. Às vezes a gente vai para o trabalho, tem uma oportunidade no deslocamento de silêncio, umas ocasiões que a gente tem uma oportunidade de silenciar. Às vezes, por exemplo, já aconteceu da gente estar num lugar, vou dar um exemplo interessante, uma vez estava com um grupo de amigos, né, padres, e aí a gente estava num lugar tipo um dormitório. E aí, às vezes, acontece isso, né? O camarada vai dormir olhando o celular, ouvindo o celular, TikTok, Facebook e tal. Aí no meio, quando vai pegando sono, o celular cai pelo chão, né? Porque adormece e tal. Quando, na verdade, a atitude é até recomendada pelos médicos, né? Porque o sono é parte da nossa saúde. Encostar, viver aqui, começar uma preparação para o sono, já reduzindo a marcha e buscando um pouco mais o silêncio. Então a primeira proposta é um pouco mais de silêncio, um pouco menos de barulho, um pouco mais de silêncio para ouvir o nosso Deus, desse tempo da quaresma. Segunda proposta é o jejum, eu acho que é ligado à primeira. Nesse silêncio, a gente acaba escutando o que o nosso Deus tem a nos dizer, enxergando umas coisas
que a gente precisa mudar. E o jejum acaba sendo assim, a engrenagem, o que segue. E no que a gente escuta alguma coisa, então a gente pode escutar coisas do tipo, olha, você está gritando demais com as crianças. Ou tipo, olha, você não precisa ser tão nervoso no trânsito. Olha, você... Enfim, cada um tem as suas escutas nesse silêncio e dele vai brotar para a gente uma escuta que vai pedir um jejum. Tradicionalmente a gente associa o jejum à comida, né? Mas não é para que para todo mundo a comida seja a razão de jejum, às vezes não. Eu recentemente vi tanto do Papa Francisco quanto de Dom Guarani outras propostas que para algumas pessoas a comida não é problema. O pessoal agora faz jejum intermitente de 24 horas. Imagina para essa pessoa ficar sem uma refeição, não é nada para quem faz o jejum intermitente de 24 horas, né? Mas outras coisas talvez doam mais. Por exemplo, às sextas-feiras da quaresma, que é dia de jejum, não vou responder mensagens de WhatsApp. Não vou olhar no TikTok. Não vou abrir o Facebook. Não vou... Ou cada um sabe mais ou menos, fruto daquele silêncio, o que seria uma coisa boa para a gente exercitar assim, um domínio um pouco sobre si, sobre os nossos impulsos, sobre as nossas vontades que levam a gente para lugares que a gente não deveria ir ou não gostaria de ir. Finalmente, além da oração e do jejum, a última prática sugerida na quaresma é a prática da caridade. Tradicionalmente se falava esmola, mas hoje a esmola tem às vezes um sentido um pouco pejorativo. A caridade e esmola são sinônimos. Oração, jejum e a caridade. A caridade, na sequência dessa esteira aí, ó, eu ouvi o que o Senhor tem a me dizer. Naturalmente, daí eu percebi a necessidade de deixar de fazer algumas coisas. E muito ligada àquilo que a gente divide e dói está a caridade. Juntar aquele monte de copo de requeijão que eu tenho que jogar fora e estava sem coragem de jogar fora e dar, a gente diz, dar para os pobres até com um papelzinho do requeijão colado, não é que eu não possa fazer. Mas a caridade própria desse tempo é uma caridade que sai um pouco de dentro da gente, no sentido de dividir. Dividir ou dar aquilo que talvez você ainda usasse, ou ainda fizesse falta para você, mas ter a coragem de viver essa partilha que, interessante que todo ano a igreja sugere na campanha da fraternidade um tema, e este ano o tema é diálogo para a construção da paz. Então, por exemplo, às vezes, por exemplo, como gesto de caridade, a gente poderia ouvir pessoas que a gente não costuma ouvir porque não tem paciência para ouvir. Pessoas que querem falar, que gostariam de falar, ou que às vezes pensam um pouco diferente, ou que não são exatamente agradáveis. Às vezes a gente julga que a pessoa é cansativa, tem aquela coisa de, não, parece que a gente não se afina bem. Então, um jejum, por exemplo, de caridade, uma prática de caridade interessante seria, quem sabe, ouvir quem a gente não tem tanto prazer em ouvir, ou tanta alegria em ouvir. Ouvir e ser capaz de tentar compreender o outro a partir do que ele fala, e não julgar a partir do que eu penso, e daí por diante. Eu, particularmente, nesse tempo da quaresma, sempre lá pela quarta, quinta semana, eu faço uma geral no meu guarda-roupa. Eu acho que é uma prática boa, eu gosto. São Vicente de Paulo dizia de manhã, diz assim, São Vicente de Paulo foi um santo que trabalhou pelos pobres, é o fundador dos vicentinos. Ele diz assim, olha, se você tem alguma coisa guardada no armário, que você não usa, há um ano, aquilo não é mais seu, não te pertence mais, pertence a alguém que precisa, não é mais seu, divida. E às vezes a gente se surpreende com umas coisas lá, né? Contei de manhã a história de uma pessoa que eu conheço, que tinha uma roupa antiga. Aí dizia assim, não, estou guardando para quando eu emagrecer. Está uns 6 anos guardado aí para quando emagrecer usar. Enquanto não der, não vai emagrecer, né? Quer dizer, brincadeiras à parte, para quê, né? Por quê? Então há um convite a essa divisão
Cada um, não, eu não tenho problema com roupa. Mas a gente tem umas coisinhas que a gente é preso, né? Rapaziada, com aquele quartinho dos fundos, com aquele monte de coisa. 5 enxadas, 10 pás, não sei quantos, aquele quartinho dos fundos, quem sabe, né? As meninas, às vezes, com os sapatos, milhões de pares. Você só tem 2 pés. Se fosse uma lacraia ou uma serpente, ok, mas só tem 2 pés, só usa 2 por vez. A criançada com os brinquedos, né? Uns quartos parecidos, uma Disneylândia, vão fazendo 12, 13, 14 e não passa à frente aqueles brinquedos. Carrinhos da Hot Wheels, Lego, 15 anos, 16 anos. E aí, minha gente, não é não? E aí, quanto aquilo poderia, dividido, partilhado, fazer bem a tanta gente. Então, acho que esse é um convite forte aí feito nesse tempo da Quaresma. Eu desejo a todos um excelente tempo de Quaresma. Acho legal cada um dar uma paradinha para preparar a sua Quaresma. De repente escrever ou ter contigo ali anotadinho no celular. Não muitos pontos, 2, 3 pontos que você vai trabalhar nessa Quaresma. E aí a gente toca esses pontos à frente. Eu acho que é uma boa oportunidade de crescimento. Então, uma boa Quaresma para todos, um bom deserto para todos. Vamos ficar de pé e professar a nossa fé.